Fala pessoal, beleza? Professor Lia chegando aqui na área para mais uma aula de gastronomia. Então, se você chegou aqui, beleza? Nós estamos aqui numa aula. Comecei aqui a. Essa é a aula 2 sobre a nova cozinha. Então, se você está chegando agora aqui nesse canal, eu tenho várias aulas sobre gastronomia contemporânea. Então, já começa a assistir aí. Eu tenho uma primeira aula aí, a introdução sobre a novela e cozinha. Então, se você conhece esse novo estilo culinário ou se você não conhece, fique aqui comigo que esse é a aula 2 sobre a nova cozinha, certo? Uma revolução gastronômica. Vamos nessa, mas antes disso, vamos rodar aqui a nossa vinheta? Então, pessoal, nós vimos que na aula um que esse é um movimento gastronômico importante no qual marcou exatamente a simplificação dos processos. Então, se você está chegando aqui agora, essa é uma das principais características da novela e cozinha, simplificação dos processos culinários. O que quer dizer isso? Os alimentos precisam ser tratados tal qual como ele é, certo? Então, a simplificação não vai agora trabalhar mais esses processos que vão trazer processos que levam muita gordura, que o alimento fica muito tempo exposto para em cocção. Então, é importante aqui, uma das técnicas que mais serão utilizadas aqui nesse processo culinário é exatamente o método de cocção chamado grelhar, tá? Então, os alimentos serão mais grelhados, certo? A perda dos macro e micronutrientes nesse processo, ela é menor. Então, o alimento vai manter mais as suas características, certo? Então, essa é uma mudança importante nos processos culinários. A simplificação, o olhar para o pequeno produtor, o olhar para os alimentos mais frescos, o olhar para os alimentos mais sazonais. Então, isso é importante. A interpretação pessoal das receitas clássicas. Se você está chegando agora, viu esse termo novo agora, eu tenho uma aula aqui chamada Cozinha do Autor, ou seja, cozinha autoral, certo? Então é importante que você entenda isso, que essa interpretação pessoal ela vai perpassar pela questão das simplificações, a simplificação da técnica culinária. Então a novela e cozinha, gente, ela vai marcar esse estilo culinário, vai ser novo, certo? Em termos de empratamento, o sabor será muito mais importante do que a quantidade de comida que você possa comer. Aqui a palavra é finese, tá? Os pratos agora, ó, ficaram menores em quantidade de comida. A louça agora é algo que você precisa se preocupar, certo? A questão do empratamento, certo? A questão do visual do prato, isso vai ser muito utilizado. Então, a louça está para o cozinheiro, assim como a tela está para o pintor. Então, veja que nesse novo movimento gastronômico, os pratos e os processos são simplificados. Então, hoje, se você faz um prato desse, uma, uma preparação, certo? Seja uma decoração mais minimalista, você está dialogando com uma coisa chamada nova cozinha, certo? Se você hoje utiliza métodos de culinária que exatamente tenta preservar ao máximo os macro e micronutrientes, você está exatamente nesse movimento culinário importante, certo? Isso envolveu, gente, grande coragem e ousadia para a mudança. Porque você imagine, os pratos na Idade Média eram carregados, eram cheios de pimenta, muito avinagrados. Então, a questão da ostentação das especiarias, isso era a marca dos nobres, certo? E o sabor não era o mais importante. Então, os pratos tinham muitos molhos, tinha muita pimenta, primeiro que era para mascarar o gosto ruim da comida, o gosto estragado da comida. Então, essas orgias gastronômicas, certo? Existiam até quartos para você dormir, vomitódromos para você vomitar e retornar para comer, certo? Então, essa ruptura nos padrões foi importante.
Agora o menu degustação vai ser utilizado. Agora os alimentos autóctones de cada região. Cada região vai ter uma micro cozinha e agora vai exigir mais a interpretação desse cozinheiro, certo? Que pega esses elementos autóctones de cada região e interpreta com as técnicas da cozinha moderna. Então veja que cada momento da cozinha contemporânea, nós tivemos chefes que deixaram legados maravilhosos. E um deles aqui a gente vai citar é Paul Bocuse, tá? Que foi o precursor da novela e cozinha. É na mão dele que essas receitas foram reinterpretadas. É na mão dele que até hoje é a partir do trabalho dele, dessa fonte, que nós continuamos bebendo desse movimento importante, certo? Que foi exatamente o pontapé para a mudança. E às vezes nós temos cozinheiros clássicos, né? Pessoas que já têm 20, 30, 40 anos que está nessa área, e eles ficam exatamente desconfortáveis quando se muda ou quando você tem uma tendência que é preciso que você atualize a sua técnica culinária, certo? Então, hoje, o que nós temos aqui como tendência gastronômica? Movimento vegetarianismo e veganismo. As intolerâncias, lactose, glúten, certo? Uma série de intolerâncias que você, cozinheiro, você, cozinheira, precisa estar atento na sua arte culinária, certo? Então é preciso que você estude esses movimentos, certo? Da sociedade contemporânea atual, certo? E promova, certo? Essa nova interpretação das técnicas culinárias, certo? Tem que ser bonito, tem que ser, mas você precisa conservar os macro e micronutrientes dessas preparações. Certo, gente? Então, importante que você entenda o que é a novela e cozinha, certo? Ele começa na década de 60, certo? É um movimento importante que vai marcar essa ruptura de pratos cheios, carregados, para preparações mais minimalistas, o menu degustação, aquele menu que é mandado paulatinamente e que vai trazendo uma surpresa a cada degustação. É um menu multicultural. O multiculturalismo está presente nessas produções culinárias. Mas, acima de tudo, está presente uma mente inquisitiva, uma mente criativa deste ou desta cozinheira que está aberto ao novo para entender que esse é um movimento, certo? Então, gente, durante a evolução da humanidade, em cada momento, pessoal, nós tivemos cozinheiros, tivemos momentos importantes, cozinheiros que ousaram escrever, deixar o seu legado, certo? Sistematizar a cozinha, certo? Sistematizar a brigada de cozinha, sistematizar os molhos básicos, as bases culinárias, cozinheiros que fizeram história e deixaram legados, e até hoje as escolas de culinária estudam as técnicas desses grandes cozinheiros. Importante a gente entender isso, certo? Importante você entender isso. Então, na próxima aula eu vou trazer aqui para você que está aqui acompanhando aqui comigo, eu vou trazer o legado, um pouco do legado desses cozinheiros que deixaram coisas importantes que até hoje nós utilizamos para dar aula aos novatos, para servir como base, para balizar a arte culinária de muitos. Tá? Então, esse é o tema da aula de hoje, certo? A novela e cozinha, certo? A nova cozinha como um movimento gastronômico importante da década de 60, que vai marcar exatamente a forma como empratar, a forma de cozinhar, simplificação dos processos, é o famoso menos é mais. Então, se você está gostando dessa aula, se você está gostando desse canal, já fica aqui comigo. Toda semana eu tenho uma aula inédita, todos os dias. Aliás, todos os dias tem uma aula inédita aqui. Então, se você gosta, é amante de gastronomia ou conhece algum cozinheiro aí, já compartilha, deixa seu like, comenta aí, gente, tá? Então, até a próxima. Então, bora cozinhar, gente?